Bom, gente, boa tarde. Então, a gente vai começar hoje a trabalhar sobre o transtorno do pânico. Nosso grupo é composto por Gisela Yamauchi, Igor Barreto, Júlia Bertolotti, eu, Kátia, Luana Nunes e Monique Coelho. Pode passar, Igor? Então, o transtorno do pânico, ele está dentro de um espectro de ansiedade, porque ele tem a ver com medo, né? A ansiedade tem a ver muito com um receio de coisas que podem acontecer, ou seja, está relacionado com o futuro. E existem vários transtornos de ansiedade, e o pânico está dentro dessa ideia do espectro, tá? Pode passar. Que envolve transtorno da ansiedade generalizada, estresse agudo, uso de substâncias, pode passar, fobia social, obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, e o pânico em si, que pode passar, pode ser pânico com agorafobia, pânico sem agorafobia, agorafobia sem pânico. Então, a gente vai entrar hoje no diagnóstico diferencial, tá? Mas vamos começar primeiro para o que é o transtorno do pânico. Então, os transtornos de ansiedade ou distúrbios relacionados com medo está dentro desse bloco, né, chamado 6B0. Então, são caracterizados por medo excessivo, ansiedade e distúrbios comportamentais relacionados a um sofrimento significativo ou prejuízo significativo na vida pessoal, familiar, educacional, ocupacional e outras áreas importantes da vida do sujeito. Geralmente estão relacionados ao medo frente a uma ameaça que é percebida pelo sujeito como atual ou futura, né? E sempre tem uma desordem de apreensão, né? O medo e algumas situações estimulam isso. Pode passar. Quando a gente vai para o transtorno do pânico, é o primeiro dentro desses transtornos de ansiedade, que é o 6B01. Então, o transtorno do pânico ele é caracterizado por ataques, né, de pânico inesperados e recorrentes, que não são restritos a certas condições ou situações. Já muitas vezes a pessoa, quando tem um ataque de pânico, ela nem está esperando aquilo, ela está dormindo e ela acorda com um episódio. São episódios discretos de intenso medo ou apreensão e que envolvem sintomas geralmente físicos característicos, como, por exemplo, palpitação ou sudorese, tremor, falta de ar, dor no peito, tontura, vertigem, calafrios, afrontamentos e medo de morte iminente. Existe uma preocupação persistente da possibilidade de que tenha uma recorrência daquele ataque. Então, a pessoa se torna, quando ela vive um ataque de pânico, ela começa a se tornar com medo de ter outro ataque, e isso vai mudando o comportamento e os pensamentos, tudo que acontece com ela, né? Ela começa a ir restringindo sua vida social, não quer mais sair de casa porque tem medo, associa o lugar que ela teve um ataque, se for lá vai acontecer de novo, né? Pode passar, querido. A agorafobia, que é o 6B02, ele é caracterizado por medo ou ansiedade acentuada e excessiva, que ocorre em resposta a determinadas situações onde a pessoa entende que é difícil escapar ou receber uma ajuda não tá disponível, como, por exemplo, estar dentro de um transporte público, no meio de uma multidão, ficar
sozinho num lugar desconhecido, ela começa a sentir os sintomas de ansiedade nessas condições específicas. Então, o pânico, ele pode ter essa agorafobia junto ou não, tá? Pode passar. Quando a gente vai para o DSM-5, a gente encontra muitas semelhanças com o que a gente acabou de ver no CID-11, né? Que é ataque de pânicos recorrentes e inesperados, com picos, aqui no DSM ele fala dos minutos em que isso se manifesta, que geralmente dura entre 10 e 30 minutos, onde ele geralmente acontece com sintomas físicos, então, palpitação, taquicardia, sudorese, tremor ou abalo, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto, abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, parestesias, principalmente nas pernas e nas mãos, desrealização, que é uma sensação de irrealidade, ou uma despersonalização, uma sensação de estar se distanciando de si mesmo, de perder o controle, de enlouquecer e medo de morrer. Então, geralmente, naqueles 10 a 30 minutos, a pessoa experimenta todos esses sintomas. Pode passar, Igor, por favor. Todos não. Pode apresentar alguns e outros não. E a agorafobia, dentro do DSM, ele já fala que é um medo, ansiedade marcante de 2 ou mais dessas 5 condições, que é uso de transporte público, permanecer em espaços abertos, permanecer em locais fechados, permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão e sair de casa sozinho. Então, ele diz que se você tiver 2 desses sintomas, né, você teria um diagnóstico já de agorafobia. Pode passar. Então, segundo o DSM, resumindo, isso aí é para reforçar, são ataques inesperados e recorrentes que são acompanhados de um medo persistente de ter novos ataques ou das suas consequências, levando a alterações do comportamento e que são geralmente acompanhados por sintomas físicos e cognitivos, tem uma duração de 10 a 30 minutos, e o medo de ter novos ataques, em geral, leva à evitação de situações que possam se assemelhar àquela experiência do pânico. Pode passar. Já de acordo com o CID-11, são ataques recorrentes e imprevisíveis de ansiedade intensa, com sintomas físicos como palpitação, tremor, sudorese, dor torácica, asfixia ou dispneia, tontura, vertigem, sensação de irrealidade, medo de morte iminente, de perder o controle ou de enlouquecer. É também chamado de ansiedade paroxística episódica. Então, tem uma tríade, né, que é ataques de pânico. Para ter pânico, transtorno de pânico, você tem que ter os ataques, que são inesperados, tem que ter ansiedade antecipatória e uma esquiva fóbica de tudo que possa lembrar você a essa situação que você viveu no primeiro ou nos ataques anteriores. Pode passar. Bom, aí é que entra Igor. Então, dando continuidade aqui à apresentação da doutora Kátia, falar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial, né? O DSM-5, ele fala algumas coisinhas bem interessantes, né? A primeira é que não se deve diagnosticar o transtorno de pânico se nunca houve ataque de pânico com sintomas completos, né? De forma inesperada, né? E se ele tem sintomas limitados, ou seja, sem aqueles 4 critérios mínimos ali que o DSM-5 fala, né?
a gente deve considerar outro transtorno de pânico, se a pessoa nunca teve esses sintomas completos, entendeu? E em relação ao transtorno de ansiedade, né, devido a outras condições médicas, a gente deve ter atenção para outras causas, né, que podem estar levando aqueles sintomas, que, pelo critério de exclusão do pânico, não seria um transtorno de pânico propriamente dito, né? E a gente deve ter uma atenção maior quando a pessoa é mais do que 45 anos, quando inicia os ataques após os 45 anos, que é uma coisa bem frequente. Ou então quando tem a presença de sintomas atípicos, ou seja, além daqueles sintomas de ansiedade, taquicardia, a pessoa tem alguns outros sintomas que não fazem parte do quadro de transtorno de pânico. Então deve-se pensar em outra condição de saúde, tá certo? Eu coloquei aqui numa tabelinha algumas condições para a gente ir poder passando aqui, para poder a gente entender um pouquinho em quais questões ali se assemelhariam ao pânico e que sintomas aí ou pistas aí a gente pensaria em outra condição que não o pânico, né? A primeira é o hipertireoidismo, né? Esse excesso de hormônios tireoidianos, né? Provoca palpitações, tremores, sudorese, ansiedade, aquela sensação de calor importante, né? O que diferencia um pouco do pânico é que essa, por exemplo, na ansiedade mesmo, uma ansiedade mais crônica, né? Porque o hormônio ele está sendo liberado ali continuamente, né? Enquanto os ataques de pânico, eles vêm de forma intermitente, súbita, né? O hipertireoidismo pode estar associado também com perda de peso, assim, dissociada, já que tem também um aumento de apetite e uma intolerância importante ao calor, em alguns casos também, o aumento da glândula tireoide e exoftalmia também, né, que é bem atípico aí em relação ao pânico. O feocromocitoma é um tumor da glândula da parte medular da glândula suprarrenal, né? E é um tumor que produz aí catecolaminas, né, adrenalina e noradrenalina, né? E ele pode também cursar com palpitações intensas, né? Sudorese, tremores, palidez, medo intenso e náuseas também, né? Que fazem parte daquele critério ali de transtorno de pânico. Né? Todavia, ele tem alguns sintomas que é um pouco diferente, né? Quando vem essas crises da descarga das catecolaminas, né? Geralmente tem uma cefaleia pulsátil bem intensa, né? Que é um sintoma bem importante, né? E a sudorese também, quando vem, é bastante profusa e generalizada, né? E a pessoa também pode ter hipertensão durante essas crises, né? Uma hipertensão paroxística, às vezes até grave, né? O feocromocitoma deve ser pensado e deve, para mim, assim, acho que é um dos diagnósticos assim, mais difíceis aqui, porque ele não é pego aí em exames aí, vamos dizer assim, de rotina, né? Ou seja, a pessoa tem que suspeitar para pedir, né? Agora, assim, ele é bem mais infrequente do que o transtorno do pânico. O transtorno do pânico, como vocês vão ver, se não me engano, é 3%, ou seja, é 50 vezes aí, pelo menos, mais frequentes do que o feocromocitoma. Mas a faixa de etária é parecida, né? E ele também, os picos da liberação das catecolaminas também são feitos de forma repentina e em picos, né? O que ele simularia aí uma crise de pânico, né? A epilepsia, principalmente a do lobo temporal, né? Pode estar associada também com medo ou pavor súbito, palpitações, sudoreses e aqueles sintomas que de calor, de desrealização e de despersonalização, que são muito parecidos aí com o transtorno do pânico, né? Todavia, pode estar associado com a aura, né, que são sintomas aí estranhos, né, olfativos, gustativos, né, e psíquicos, né, e ele também pode estar associado também com automatismo, né, a pessoa fica mastigando o tempo inteiro e estalando os lábios durante as crises, né, e uma característica da epilepsia é essa perda de memória e amnésia aí do evento, né, que também é bem diferente. A gente deve estar atento também. Em relação a disfunções vestibulares, também cursam com tontura, instabilidade, náusea, medo de perder o controle ou cair, né? Porém, ela está associada com o que chama de vertigem verdadeira, né? Aquela sensação rotatória da cabeça, né? E que pode ser precipitada ou piorada com os movimentos da cabeça, né? E um sintoma também importante é o nistagmo, né? Que é aqueles movimentos ali oscilatórios do globo ocular que estão presentes aí na vertigem ou quando você manipula a cabeça do indivíduo também, que não fazem parte aí do quadro do pânico, né? A síndrome coronariana, que é uma isquemia aí do miocárdio, né? Do coração, né? Uma falta
de circulação adequada no coração, né? Pode estar associado também com dor, desconforto torácico, falta de ar, sudorese, náuseas e um medo iminente de morte ali, né? Agora, caracteristicamente, essa dor, esse mal-estar, ele é desencadeado por esforço e alivia com repouso, né? Diferentemente do pânico que ele vem de forma inesperada, não associado ao esforço físico, né? A dor típica anginosa é uma dor tipo opressão e queimação no peito, né? Da região retroesternal, né? Que ela pode ser irradiada por braço esquerdo, mandíbula e dorso também, né? A gente só cabe ressaltar que essa é a dor típica, né? Mas tem alguns grupos de pessoas que têm sintomas mais atípicos, que podem vir esse quadro com essa ansiedade e sem uma dor torácica típica, né? Como principalmente em idosos aí diabéticos, né? E as arritmias cardíacas, tá, por aqui, também podem causar com palpitações, falta de ar, tontura, desconforto torácico, medo de morrer, né? Agora, um sintoma cardinal das arritmias é a síncope, né? Que é aquela hipoperfusão cerebral, né? O indivíduo perde temporariamente aquela consciência, essa perda de consciência dura segundos, né? E está bem associada aí com a causa cardíaca desse problema, né? Também podemos, no exame físico também, verificar palpitações, né? Ritmos acelerados ou irregulares, né? Que sugerem aí causas cardíacas para esses sintomas também. Em relação ao transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, né? Ou seja, não transtorno de pânico se os ataques são consequências fisiológicas diretas de uma substância. Por exemplo, se a pessoa desenvolve aquele ataque de pânico durante o uso de alguma droga, como cocaína, anfetaminas, cafeínas, cannabis, né? Ou então em abstinência aí de drogas depressoras do sistema nervoso central, como álcool e barbitúricos, né? E a gente deve considerar o transtorno de pânico associado caso ele ocorra fora do contexto do uso das substâncias. Tipo assim, ou precede o seu uso, ou se ele ocorrer depois, ele ocorre muito tempo depois do que não seria razoável pensar em uma abstinência, entendeu? Se isso ocorre fora desse contexto, a gente pode pensar aí, até porque às vezes a pessoa tem um pânico, ele pode recorrer a algumas dessas substâncias para tentar aliviar seus sintomas, né? Então essa associação é comum, né? Se ele ocorre durante o uso, só durante o uso, a gente tem que afastar o pânico, mas se ele ocorre fora do contexto, ele seria uma causa associada, uma comorbidade, vamos dizer assim. Outros transtornos mentais com ataque de pânico como característica associada. Aí tem outros transtornos mentais, ansiedade social, o que a pedra angular de todos eles aqui é que eles sempre têm uma causa que gera aquele ataque, entendeu? Na ansiedade social, aquela situação de interação social, aquele medo de desempenho, né? Medo de ser julgado ou rejeitado em cenários sociais, né? Algumas fobias específicas, como a claustrofobia, quando ele vai ficar naquele ambiente fechado, pequeno, né? Serve como gatilho para aquele ataque, né? O TEPT, que é quando tem a lembrança do trauma. O toque, quando ele tem aquele pensamento obsessivo, ou quando tem uma exposição àquela situação que ele teme, né? Uma contaminação, pode desencadear uma crise também, de pânico, né? O transtorno de ansiedade generalizada geralmente vem com preocupação mais excessiva para tudo, né? Que pode gerar também taquicardia e medo também associados, né? E o transtorno de ansiedade de separação, que é mais comum em crianças, né? Que desencadeia essa crise é o medo de separação da casa e de suas figuras de apego, né? Aí você continua, Kátia? Continuo, posso falar, mas se você quiser falar também disso. Vou falar só esse slide aqui. Então, a OMS, como tinha falado, né, em torno de 3%, 2 a 4% da população mundial é diagnosticada com transtorno de pânico, ou seja, frequência aí alta, né? Principalmente em mulheres, como na maioria dos transtornos mentais, né? Em geral, se inicia no final da adolescência ou início da vida adulta, né? Ou seja, são pessoas mais jovens que têm esse problema. A incidência pela Associação Brasileira de Psiquiatria é entre 1,5% e 3,5%, e ele é altamente comórbido aí com depressão e outros transtornos de ansiedade. Então, o que que causa, né? O que que causa o transtorno do pânico? A gente sabe que todo transtorno mental ele é multidimensional
Então, a gente tem fatores genéticos já identificados, tem alguns estudos que mostram alguns genes que estão relacionados, que vêm de familiares, então é muito mais comum que alguém que tem um pai ou uma mãe que tem transtorno do pânico, desenvolver transtorno do pânico também. O temperamento forte, estresse, e algumas disfunções cerebrais, como a gente vai tentar olhar para elas aqui um pouquinho. E o impacto é que, muitas vezes, isso atrapalha as atividades de vida diária, diminui a participação social dessas pessoas, então, elas têm mais dificuldade para trabalhar, para ir à escola, para fazer, participar de eventos sociais, ela fica prejudicada. O relacionamento interpessoal também é prejudicado, porque acaba que isso atrapalha, né? Por exemplo, perturba a vida de um familiar. Quando a pessoa tem ataque de pânico, ela fica muito ansiosa por poucos minutos, mas é preciso fazer uma intervenção familiar também para ajudar as pessoas a compreenderem, acolherem e saberem o que fazer durante o ataque. Também é comum hipocondria, depois de você ter alguns ataques de pânico, você fica realmente achando que vai ter ataque de pânico e começa a achar que tudo é doença, e isso aumenta também os custos com a saúde, né? Muitas consultas, muitos medicamentos, e isso vai gerando uma bola de neve que só vai crescendo. Pode passar. Esse estudo é bem interessante, porque ele é um estudo feito com modelo animal, né? Então, ele pega o ratinho e põe perto de um predador e começa a estudar o que acontece com o rato conforme o predador se aproxima dele. Então, se o predador está longe, ele diz que você tem uma resposta antecipatória, né? Então, se você está vendo, se o ratinho vê que o predador está longe, mas já está sobrevoando ali perto, isso ativa o sistema nervoso, por isso que a gente diz que a ansiedade tem seu lado positivo, né? Porque a gente precisa dela para poder saber se defender. Então, ele é ativado e ele começa a procurar onde ele vai se esconder para não ser capturado, né, pelo predador. Conforme esse predador vai chegando mais perto da sua presa, né, no caso o ratinho, isso vai mudando o comportamento do rato, a ponto de que pode passar o próximo. Você tenha uma ansiedade que está relacionada com o TAG, quando tem uma defesa primária, ou seja, você sabe que existe um risco de que aconteça alguma coisa ruim, mas esse risco está bem distante de você. Então, você fica... O que você acaba desenvolvendo é a ansiedade. Quando essa ameaça vai chegando mais perto, né, ele vai tendo uma defesa antecipatória. Então, ele já começa a aumentar a necessidade de ativar o sistema nervoso autônomo para que ele tenha uma resposta mais rápida. E aí, esse autor relaciona esse medo, né, não mais ansiedade, com a agorafobia. E quando já está tão perto a presa que o bichinho não tem mais como escapar, ele desenvolve o que ele chama de atitude de desespero, que é o pânico, tá? Então, ele dá esses 3 níveis dos animais. Pode passar. O que ele vê no cérebro do animalzinho é que a atividade cerebral se desloca do prosencéfalo para o mesencéfalo à medida que a ameaça aumenta. Então, ameaças distais e imprevisíveis, elas costumam ativar o córtex pré-frontal. Mas as ameaças mais proximais, ou seja, o risco está muito perto de acontecer, elas costumam ativar mais a substância periaquidutal cinzenta,
que vai iniciar um comportamento pânico. Então, processos cerebrais superiores são responsáveis por comportamentos mais complexos. Então, quando você fala assim, a ansiedade é uma coisa mais complexa, porque ela exige que você faça planejamento, que você avalie o risco, que você faça, pense em alternativas para escapar daquilo, enquanto que, quando a coisa está mais proximal, né, ou seja, o risco aumenta muito, a chance de você perder e ter aquilo que você está com medo é grande, a atividade é mais primitiva, então é mais de desespero, é mais de pânico. Então, a gente pode verificar que a resposta é mais rápida e direta. Pode passar, Igor. E aí, quando você vai para estudos de ressonância magnética funcional, eles mostram exatamente esse fluxo sanguíneo que vai aumentando conforme a atividade neuronal vai acontecendo. E ele vai transferido do córtex frontal para o cerebelo e para a substância periaquedutal cinzenta, na medida em que você vai chegando, vai provocando o pânico. Isso eles viram, pode passar. E todas essas áreas, eu vou deixar para a Júlia falar semana que vem, que ela adora falar dessa parte aí, sobre essas relações entre as áreas do cérebro durante o ataque do pânico, mas passa aí, Igor. O mais interessante é que você vê que as pessoas que já têm ataque de pânico, alguns episódios, ela vai mudando a estrutura cerebral. Então, você não só as redes vão ficando disfuncionais, mas a própria estrutura começa a se modificar, aumentando muito alguma região anterior da amígdala, dos dois lados, né? Aumentando o volume aí. E eles também viram uma correlação nesse estudo que está aí, a gente vai disponibilizar para o grupo também, entre a conectividade e o maior nível de ansiedade medido pela Hamilton, de ansiedade. Essa rede funcional, ela é reorganizada e os sinais exteroceptivos e interoceptivos, humor e sintomas somáticos também se associam. Quanto maior o volume da amígdala, maior é o nível de ansiedade e maior vão sendo os sinais e sintomas do paciente relacionados com o pânico. Então, eles falam desses como potenciais biomarcadores, só que é muito difícil você fazer ressonância magnética funcional na clínica, né? Pode passar. E eles também distinguem em dois tipos de pânico. O pânico respiratório, que pode ter um início mais tardio e tem muita relação com o histórico familiar, que também vão mudar as estruturas com diminuição da espessura cortical nas áreas frontal superior, frontal médio caudal e parietal posterior, principalmente no hemisfério esquerdo, e uma maior sensibilidade à concentração de CO2 no cérebro. E o pânico não respiratório é que geralmente está associado com a depressão. Então, esses são dois subtipos de pânico também. Eu não sabia pessoalmente que existiam esses subtipos, mas eu já vi em alguns casos de pacientes que relatam diferença. Uns têm, o pânico fica com a frequência respiratória aumentada, e isso vai aumentando a quantidade de oxigênio, vai dando uma alteração da concentração, como a gente vai ver daqui a pouco. Passa aí.
E aí, o que eles fizeram foi tentar fazer modelos experimentais em vivo, em humanos. O primeiro deles é a exposição ao CO2. Se você ficar inalando CO2, você rapidamente vai ter um aumento da pressão de CO2 intravascular e uma diminuição do pH cerebral, o que vai desencadear ataques de pânico. Então, que nem tem máscara dentro do centro cirúrgico, que o anestesista coloca, se você colocar essas máscaras, você pode provocar ataque, ofertando CO2, né? Também você pode fazer uma hiperventilação voluntária, que é se você pedir para qualquer pessoa ficar respirando com uma frequência muito alta, você pode gerar uma hiperventilação, e essa hiperventilação vai fazer com que os níveis de CO2, da pressão de CO2 aumente rapidamente no cérebro, isso começa a provocar tontura, parestesia, aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, sensação de falta de ar, e assim a pessoa começa a apresentar os sintomas de pânico. E a administração endovenosa, tanto do lactato de sódio, como desse neurotransmissor que é produzido no intestino, CCK4, que se você também administrar endovenosamente, se provoca pânico, ataque, né? Então, isso é interessante no pânico, porque você consegue reproduzir em pessoas, né? Então, na pesquisa que se faz isso, o ataque de pânico e estudar o que está acontecendo no cérebro dessas pessoas na hora que ela está tendo ataque. Mas é óbvio que agora já se estudou bastante, é antiético você ficar provocando isso, porque a gente sabe que se no Brasil, isso acho que é difícil de ter estudos no Brasil desse estilo, porque os comitês de éticas têm alta resistência, mas fora do Brasil isso é muito comum, tá? Pode passar. Então, de qualquer forma, o que acontece com essa modificação da pressão de gás carbônico no cérebro é que isso afeta o funcionamento dos sistemas na liberação de neurotransmissores e receptores das sinapses nervosas. Isso afeta tanto o sistema serotoninérgico, glutamatérgico, noradrenérgico e esse butírico. Pode passar. Aí isso aí a gente vai ver na semana que vem com as meninas também, tá? Eu vou deixar para a Júlia e para, acho que é Lua, né? Luana, que vão apresentar semana que vem. Pode passar. Aí é você, né, Igor? Isso. Dá tempo de apresentar hoje? Não, acho que é melhor parar aqui, porque realmente, assim, aí a gente vai entrar em tratamento, seria bom que a gente trocasse, abrisse para discussão, né, que a gente pudesse trocar um pouco da experiência prática de vocês, o que vocês já viram desses sintomas, o que está diferente do que o que vocês veem na prática, e ver se tem dúvidas ou se querem complementar também, fiquem à vontade para falar sobre o que acontece em um ataque de pânico. Vamos fechar a apresentação, então, e abrir para as nossas conversas? Fala, Matheus. Olá, pessoal, estava aqui ouvindo vocês, muito amplo, muitas informações, assim, eu gostei bastante de algumas novidades, principalmente essa discriminação, né, do pânico com outros diagnósticos, que esse olhar aí eu achei bem legal, e esse modelo do ratinho me fez pensar bastante, eu acho que o modelo animal ajuda a gente.
Uma coisa para complementar na forma de olhar o pânico, tem gente que discute o pânico quando o medo é o medo da sensação física, que gera um medo de morte, um medo de doença, uma coisa assim, né? Então fica muito difícil você fugir, porque se você tem um medo de algo que você não sabe o que é uma ansiedade, né? Se você tem um medo de algo, um risco, uma ameaça iminente, é um medo clássico, uma fobia. Mas quando você tem medo de um tremor, de uma parestesia, de uma palpitação, isso é um ataque inescapável, né? O gavião chegou, porque você não consegue escapar do seu corpo. Você não tem como fugir, você não tem refúgio, né? Não tem segurança. Então, acho que isso é interessante de observar, principalmente quando a gente vai falar lá no futuro de neuromodulação, que gera sensações físicas, nem que sejam sutis. Eu tive uma experiência de apresentar neuromodulação para uma pessoa com um histórico de pânico e para ela era assustador. Essa ideia de sentir um choquinho, de ter a cabeça envolvida por uma coisa que segura, era demais, né? Então exigia um trabalho prévio, mais cuidadoso, assim, para ir aproximando ela. E aí outra coisa que, para complementar, é que quando a gente olha para esse modelo do, vamos dizer assim, do gavião que vai atacar o rato, o gavião, quando ele está chegando, ele starta uma resposta de fuga do rato, né? Ativação simpática. Se o gavião chega mais perto, talvez ele inicie uma resposta de luta. O ratinho pode ficar mais nervoso, querer morder ou unhar. Quando o gavião pegou, aí é uma resposta de fingir de morto, uma resposta de freezing ou de colapso mesmo. E isso é uma experiência de quase morte, né? Nós mamíferos, a gente finge de morto ou para o predador perder interesse e ir embora, ou a gente finge de morto que é realmente como um tiro da misericórdia, já que vai morrer, morre na analgesia, morre sem sentir, morre em paz, assim. Então, é uma experiência de quase morte. A gente interpreta como uma morte, assim, né? Uma coisa muito intensa para o corpo, muito uma sobrecarga. Então, o paciente pode viver esses pequenos desmaios, né, que é um colapso, ou um congelamento, ou até mesmo que você falou da despersonalização, né, que é uma dissociação. Isso já vem para um mecanismo muito fisiológico, assim, de sobrevivência, né? A gente, psicólogo, está acostumado a lidar com essa parte mais cortical, que a Kátia falou dos transtornos de ansiedade. Quando vai para o pânico, é uma coisa subcortical, meio além da linguagem, né? A linguagem, o raciocínio já não está participando muito mais, assim. E aí é um lugar bem somático, né? Autonômico, somático, né? Isso que você fala agora me explica porque eu vejo tão bons resultados para pânico você usar a EMDR, porque justamente a pessoa não consegue processar aqui no frontal, no pré-frontal. O problema está lá na substância periaquedutal cinzenta, está lá no primitivo. É uma reação muito fisiológica, autonômica e de desespero mesmo. Assim, não tem como você esperar que a pessoa processe, entenda. A TCC, que eu uso bastante, eu só consigo ter uma boa resposta quando a pessoa já passou por algum processo. E eu acho que, nesse caso, a MDR é muito legal, talvez suas abordagens psicossomáticas também são legais, porque você não fala, não processa cognitivamente, você vai direto na sensação. Por isso que eu acho que é tão bom você ensinar o paciente o que ele tem que fazer durante um ataque de pânico, é uma psicoeducação básica, assim, e é em cima de exercícios práticos, não é para ficar elaborando por que eu tive ataque de pânico, não é essa a ideia, né? A ideia é a gente poder ter uma abordagem mais direta, fisiológica, e por isso que eu acho que a neuromodulação tem grande potencial, embora vocês vão ver, tem muito poucos estudos ainda com neuromodulação em pânico. Não dá nem para fazer roadmap de pânico,
mas a gente tem um potencial muito bom. Talvez o nosso melhor alvo não seja o córtex pré-frontal dorsolateral, seja mais o ventro medial, óbito frontal, entendeu? Porque a gente não alcança a substância periaquedutal cinzenta, que seria o nosso principal alvo, né? Não dá com neuromodulação. Eu até geraria hipóteses com o nervo vago, ou até outros nervos Isso, cranianos que vão ir lá para núcleos do tronco mesmo, assim, uma parte isso, mais subcortical. perfeito, perfeito. TAVNS, né, Dani? Que fantástico! Eu tinha ido caminhar e tinha esquecido do grupo, ainda bem que eu entrei. Tá maravilhoso. Andréia, quer compartilhar alguma experiência sua? Não, eu só quero compartilhar que eu aprendi muito nessa apresentação e vou precisar assistir de novo. Eu me lembro, quando eu trabalhava em escola, os professores tinham um ataque de pânico direto e todos eles achavam que estava tendo um infarto. E aí eu levava para o hospital, porque eu era responsável pela escola, eu levava para o hospital, mas, assim, do meio para o final eu já sabia o que era, né? E é isso que vocês estão falando, é tão primitivo, não está sob controle conversar sobre aquilo, ou, né? Não está. Então precisa ter outro tipo de tratamento mesmo, porque eles sequer conseguem responder qual pensamento startou, por que aquilo veio, né? Então realmente demanda outro tipo de olhar. Muito obrigada. Uhum. Fica aí um campo de pesquisa maravilhoso, doutora Dani. Kátia, então me deu muita vontade mesmo de pesquisar nessa área, porque a gente tem tido os pacientes com queixa daí de tontura. Aí é uma tontura que eles param, inclusive, de caminhar com equilíbrio. Eu acabei de atender na clínica uma assim hoje, e aí faz todos os exames estão normais, aí fica querendo rastrear que outro médico abra o laudo da ressonância para ver se realmente não tem um tumor escondido, alguma coisa, porque os sintomas são tamanhos, os pânicos cada vez mais recorrentes, o corpo que já não tem equilíbrio e fica com predisposição a quedas. Tem uma que está comigo que ela ficou acamada por 2 semanas depois de uma notícia que o irmão fez uma maracutaia para ela assinar e abrir mão da parte dela da herança e deixar para os sobrinhos, essas coisas todas sistêmicas, né, que eu também abordo. E aí, então, a gente encontra muitos casos, é um ótimo tema aí para estudar com a vagal. E eu queria perguntar para ti, Kátia, se você já usou EMDR com a neuromodulação para pânico, assim, associar a MDR na sua prática clínica, né? Embora não tenha tantas pesquisas como você bem disse. Então, na minha prática clínica, a maioria dos pacientes que eu tenho de pânico são virtuais. Eu não consigo fazer neuromodulação. Mas eu tenho uma paciente que tentou fazer, até quem me encaminhou, quem acabou de chegar aqui foi Gisela, que tem pânico, e ela fazia neuromodulação com a Gisela, mas ela tinha grande resistência de fazer, né, Gi? Sabe de quem eu estou falando, eu não vou falar o nome da paciente aqui. E ela é isso, com a MDR, ela começou a ter uma resposta muito legal, mas depois ela se fechou para isso também, entendeu? A MDR, a distância foi bem legal, mas depois ela se fechou, começou a reclamar, e a gente tem tentado ir pela TCC, mas é uma paciente bem difícil, porque ela teve o primeiro ataque de pânico com 16 anos, justamente, agora ela está com 40 e pouco, e ela, ela tem vários problemas de saúde, não é só um, né? Eu nem sei se quem veio primeiro, mas ela tem uma asma crônica, autoimune desde criança, ela tem fibromialgia, ela tem
muitas coisas, ela usa 16 medicamentos por dia, entendeu? E é difícil tratar um caso assim bem complexo, né? Se ela tiver tontura, encaminha para mim, que daí eu também tento fazer uma abordagem fenomenológica com ela. Ela não tem tontura, não tem. Ela tem outras coisas, depressão muito grande, tem muita coisa, né, Gi? Lembra dela, né? É verdade, é um caso bem complexo, mas a gente, infelizmente, perdeu o contato. Mas a gente tem uma outra paciente também, né, Kátia, com pânico, que você também acompanhou, né? Ela respondeu, eu acho, à neuromodulação, né? Que Sim, tinha medo de sair sozinha à rua, principalmente. A gente não conseguiu terminar, assim, também dificuldade de manter, né? A coisa da neuromodulação tem esse problema, né? Que é conseguir a longo prazo, aí começa a ficar difícil. mas eu acho que seria até a ABNS, como o Matheus propõe, eu acho que pode ser um caminho bem interessante, porque é mais fisiológico, né, mais primitivo. A gente estava vendo, Gisele, que no pânico a coisa é mais substância periquidutal cinzenta, não adianta vir para aqui para a cognição, porque é um desespero, é o medo da morte, é muito primitivo, então a gente precisaria mais de uma abordagem mais fisiológica mesmo, e TCC não tem visto só depois de um tempo, entendeu? A gente começa com a MDR, que aí dá, eu vejo 4 sessões, 6 sessões, a pessoa já está sem sintoma. Muito legal o resultado com a MDR. E eu acho que passa por não ser uma coisa assim, eu não estou precisando interpretar nada, eu só trago a memória e trabalho com isso, entendeu? E movimentos oculares que são bem fisiológicos, né? Já dizia Reich. Enfim. Kátia, Certo. pessoal, eu vou fazer uma defesa da TCC, embora eu não vou poder falar muito, porque eu estou dirigindo e eu estou com 3% de carga só no celular, mas eu já tive casos de transtorno de pânico, onde a pessoa não conseguia sair de casa nem para ir ao consultório, e na época a gente não tinha todas essas técnicas que nós temos hoje, né? Então eu usava muitas técnicas de TCC para tratamento de pacientes de doentes mentais. Na época nem era transtorno, a gente falava doença mental mesmo. E é um caso muito interessante, e acho que no próximo encontro a gente pode falar dele, porque vai cair a minha alegação aqui, mas era assim porque esse paciente foi interessante que com o desenvolvimento do tratamento ele foi fazer medicina. Então é um caso legal e com técnicas de TCC. A gente não tinha outras técnicas. Eu tenho certeza, Gilberto, que TCC é boa, mas eu acho que a primeira abordagem, e eu uso bastante com os meus pacientes, mas a primeira abordagem lá no início, quando a pessoa está ainda com muito medo do pânico, a gente vai fazendo TCC paralela, com certeza. Você já vai trabalhando psicoeducação, exposição gradual, você vai tendo isso como tarefa, com certeza, para o paciente. Mas o que eu estou falando, e que eu gostei da ideia do Matheus, é da gente poder, de cara, assim, ter uma mais fisiológica, porque isso ajuda muito o paciente, entendeu? Porque as manifestações do pânico, como vocês mesmos disseram aí, são subcorticais, né? É uma coisa de subsistência, né? É uma coisa de perpetuação da espécie, quando você pega o histórico. Infelizmente, não vou poder continuar falando, porque vai cair, vai ficar chato, vai cair no meio. Mas eu acho que no próximo encontro a gente pode discutir isso, porque é muito interessante, né? Essas áreas subcorticais, é interessante falar disso assim. E tem esse componente muito forte, eu falo que é psicofisiológico, né? Como eu sou professor de psicofisiologia,
a explicação sempre que eu dava era psicofisiológica. Mas eu vou só ficar ouvindo aqui, porque na hora que cair eu não vou ficar muito chateado. Não, mas a gente já está terminando, já são 17h58. De todo modo, foi muito bom essa discussão. Acho que é sempre bom a gente dar um espaço, assim, porque a gente troca mais, né? Quando a gente pode dar um espaço para essa conversa. Então, no próximo encontro, a gente deve apresentar como fica o cérebro, como é que são os instrumentos que a gente vai usar para avaliar pânico, e depois, no terceiro, as evidências disponíveis, que, como eu já comentei, são muito ainda pequenas. Mas vamos nisso. Obrigada aí, gente. Obrigada pela troca, pela paciência e para a gente estar aprendendo juntos. Uma experiência muito boa. Beijos. Obrigado também, foi muito bom. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.